Olá, seja muito. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui mais uma live, mais uma aula ao vivo, toda quinta-feira. Já deixa agendado aí, já deixa marcado na sua agenda. Toda quinta-feira, às 9 horas e 45 minutos, eu estou aqui ao vivo, tanto no Instagram como no YouTube, com uma aula, uma conversa sobre como a gente pode educar as crianças de forma respeitosa, de forma sem usar punições ou recompensas, ok? Só quem for entrando aí, por favor, só confirma para mim se o áudio está tudo ok. Eu tinha esquecido de colocar meu microfone aqui. Tá, eu vou escrever aqui, eu sou ao vivo também pelo, pelo YouTube, certo? YouTube também, estamos ao vivo. Então, tanto se você preferir acompanhar pelo Instagram, que tem mais interação, ou então pelo YouTube. E eu vou escrever aqui no Instagram o tema de hoje, que é atividades escolares lidando com os desafios. Quem está online aí, por gentileza, me dê um ok, uma mensagem aí, me falando se o som está tudo bem, se está tranquilo, se está para ouvir de forma satisfatória aí o áudio, ok? Os pais e as mães estão entrando aí. Então, eu sou o Marlon, eu sou o pai do Antônio. Antônio tem 1 ano. Obrigado, Graça, pelo retorno. 1 ano e 2 meses agora. E sou pai do Joaquim, que tem 7 anos, e sou educador parental, principalmente com foco na disciplina positiva, ok? E hoje a gente quer conversar sobre atividades escolares, quarentena, como lidar com os desafios quando a criança não quer, a criança enfrenta, a criança enrola, ou todo e qualquer tipo de dificuldade em fazer a criança se concentrar e tudo mais, realizar tudo, cumprir, né, o horário. Então é isso que nós vamos conversar, ok? Eu vou dar inicialmente 3 dicas práticas e o principal conteúdo dessa aula hoje é que eu vou te ensinar a identificar as 4 razões, né? 4 objetivos que a criança tem e que complica nesse momento da educação da atividade escolar em casa, ok? Então são 4 objetivos, o que a gente chama de objetivos equivocados. Então eu vou falar cada um deles, você vai conseguir identificar a sua criança e vou te falar também como agir em cada um desses objetivos, ok? Só que antes eu queria então fazer um breve comentário sobre essa questão da quarentena. Tenho feito algumas postagens, entrei em contato com a minha escola, a escola do meu menino, e porque eu estou muito incomodado, eu estou muito insatisfeito com a forma como a escola do meu filho e algumas que eu tive contato estão lidando com esse período de quarentena, né? Por quê? Só para vocês terem uma ideia, essa semana foi a primeira semana de aula ao vivo. Meu menino tem 7 anos, ele está no 2º ano do infantil, então ele tem 7 anos. Teve apenas 3 aulas. Dessas 3 aulas, resultaram em 27 páginas do livro para serem feitas e 13 fichas a mais para ser preenchida. Em 3 dias, mais ou menos 40 páginas de atividade. Okay? Fora isso, nas semanas anteriores, que não estava tendo aula online, eles estavam só mandando atividade. São 57 fichas. 57 fichas de matéria para se fazer. Se o colégio mantiver esse mesmo
nível, essa mesma frequência, tem mais 60 dias, mais ou menos, de reclusão, de quarentena, escolas fechadas. Vão ser mais de 200, quase 300 páginas, fichas, feitas, né, por uma criança de 7 anos. Simplesmente, para mim, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Por quê? Eu acredito que esse é um tempo em que a gente não está continuando o semestre. O semestre ele foi pausado, ele teve uma ruptura. Eu preciso entender isso e a criança precisa também ter um tempo para processar isso. As crianças não estão indo para a escola. Então, se a sua criança está recebendo conteúdo pela internet, ou começando pela televisão, ou me manda aí, inclusive, no comentário como que está aí na sua escola, se a sua escola está mandando algum conteúdo, ou sua criança está sem conteúdo em casa, me manda aí como está. A grande questão que a gente precisa entender é que o semestre foi cortado, né? Não tem como haver uma sequência. Por quê? Porque mudou a modalidade. Então, como mudou a modalidade, é uma mudança muito drástica, principalmente para as crianças. É uma mudança de uma escola presencial, com contato, com riso, com brincadeira, com diversão, com amigos, com lanche, com sair de casa, escola presencial, para um modelo EAD, computador, atividade, pouca gente, sem ver as pessoas, só vendo a imagem de alguns alunos, ou às vezes só a imagem da professora. Né? Então é uma mudança muito drástica. A grande questão é que até nós adultos, a grande maioria, eu mesmo, eu não tenho maturidade para lidar com ensino à distância. Eu não tenho paciência, não tenho maturidade. Eu preciso estar numa sala de aula. Né? É um processo. Estou descobrindo os cursos e fazendo online, estou aprendendo, estou desenvolvendo essa habilidade. Né? Agora imagine nossas crianças que precisam de movimento, de cor, de cheiro, de espaço, de riso, de barulho, de silêncio, de pausa, de distração, né? De contato. Imagine isso. E aí, olha como a minha escola fez. Eu pensei que eles iam ter um momento, pelo menos, de adaptação. Não, começou com 4 aulas por dia e mais ou menos 6 atividades. É só para encher os meninos de atividade e ocupar os meninos. Eu acho que isso não é o momento. O que eu fiz aqui em casa? Eu não estou seguindo o colégio. E estou ligando lá, mandando e-mail, estou brigando, porque precisa diminuir a quantidade. Porque as crianças precisam se acostumar com isso. Elas precisam se envolver com esse processo ainda. Né? É gradual. Então vamos começar com uma aula por dia, uma atividade, depois a gente passa para 2 aulas no dia, 2 atividades, e vamos tendo mais interação. Proponha isso para a sua escola, ter mais interação entre os alunos, ter mais brincadeiras, mais dinâmicas, as crianças poderem falar, conversar. Na primeira videoaula que meu menino teve, foi só conteúdo. A professora falou, gente, esse aqui foi. Nem para perguntar, e aí, gente, como que está a quarentena, como vocês estão, o que vocês estão brincando, como que vocês estão. Ó, a Elisângela comentou aqui, minha criança tem 6 anos, da primeira série, só tem histórias para contar e depois fazer desenho sobre o conto. Ok. Acho que é difícil achar uma escola que não seja competitiva. As escolas particulares estão apenas querendo encher as crianças de conteúdo, acho que um pouco para justificar a mensalidade. E a verdade é que está todo mundo perdido, os professores estão perdidos, os pedagogos estão perdidos, a coordenação está perdida, está todo mundo meio... acho muito ruim essa abordagem nesse momento, a criança ainda precisa de brincar. Exatamente, a criança precisa ser gradual, né, nesse processo, ir compreendendo, lidando com as emoções. Então eu queria dar essa primeira dica. Nesse período de quarentena, diminua suas expectativas. Né? Porque olha o que está acontecendo. Antes, a criança ia para a escola, fazia atividades lá e voltava para casa.
Aí tinha dever de casa, beleza. Só que agora não tem mais esse ir. Tudo é em casa, né? Então não tem como, vão ser poucos pais, vão ser poucas mães que vão conseguir, principalmente quem tem duas crianças, de suprir todo o potencial da escola. Não é esse o propósito, né? Eu acredito que o propósito é ter atividades para as crianças para que elas não percam o ritmo, para que elas não percam o contato com a escola, para que elas não percam a matéria que já foi estudada. Então é um processo agora de leveza, né? Eu queria, primeira dica que eu quero te dar, assim, para você anotar bem grande, é não fique pressionada em cumprir toda a exigência da escola se ela está sobrecarregando a sua criança. Muito melhor agora é a nossa saúde mental, a saúde mental da criança, o processo de adaptação da criança, do que cumprir um calendário acadêmico. Até porque a gente ainda nem sabe como vai ser. Se esse semestre essas aulas vão valer, se vão ter que ser repostas. Hoje não tem nada legalizado EAD para educação infantil, por exemplo, não está ainda aceito. Cada escola vai ter que fazer o seu plano de reposição desse conteúdo. Então, é só um momento realmente de ajuste, ok? Vamos com calma. Agora, uma outra dica prática bem interessante para te ajudar nesse momento. É muito importante que a sua criança tenha um local específico para as atividades, independente da idade dela. O que acontece é que muitas famílias, às vezes, até para ficar mais rápido ali, às vezes a criança faz a tarefa na cozinha, enquanto a mãe e o pai estão ali cuidando das coisas, ou na mesa da sala, né? Mas, se for possível, é melhor, é mais produtivo para a criança, principalmente para ela compreender, né, esse processo de transição que agora ela está estudando em casa, ela ter um canto específico para ela estudar em casa. Um campo separado para ela, um local separado, ok? Então, fazer uma mesinha é a coisa mais barata que existe, um madeiretezinho com dois ali suporte, arrume um cantinho, né? Separe um canto do estudo para sua criança, para que aquilo ali seja o espaço dela. Isso ajuda a criança a processar isso, ok? Se não é possível, beleza, mas é mais adequado. Outra questão, crianças pequenas precisam de acompanhamento, né, nesse processo. Por exemplo, meu filho tem 7 anos e ele não fica sozinho em frente ao computador. Ele precisa do pai e da mãe do lado, até para ele sentir seguro, porque ele ainda está inseguro. Depois de uma semana, eu acredito que a autonomia dele vai vir e ele vai conseguir acessar e assistir a aula, por exemplo, né? Mas ele precisa de acompanhamento. Provavelmente crianças até 8, 9 anos, depende da criança, vão exigir ou vão esperar a presença de um cuidador junto nesse momento de atividade, né? Crianças menores, de 6 anos, precisam estar acompanhadas, praticamente quase todas. Tem algumas que são mais autônomas e vão fazer sozinho, mas sempre precisa ali alguém junto, né? E aí a grande questão, eu quero contar aqui um pouquinho o que acontece aqui em casa. É que quando eu estou lidando com o Joaquim fazendo a tarefa, eu tenho um jeito de fazer com ele. E ele tem um jeito de se relacionar comigo. E aí por isso que é importante o ambiente separado, que está eu e ele, e a gente está ali focado naquele momento. Eu estou facilitando para ele aquele momento. Quando a mãe está com ele, acompanhando a tarefa, é uma outra forma de se relacionar, né? Da mãe com a criança e da criança com a mãe, né? É uma outra relação, né? E nossas crianças são muito espertas, elas sempre procuram forma de sobreviver, né? Então a minha dica é, quando o pai estiver acompanhando a criança, deixe que apenas o pai acompanhe. Se for a mãe, deixe que apenas a mãe acompanhe. Se for a avó, deixa que apenas a avó acompanhe. Por quê? O que acontece? Se a criança está indisposta, ou se a criança não quer mais fazer, se a criança está apresentando algum desafio de comportamento, ela vai começar a barganhar se tiver mais de uma pessoa. Ela vai começar a negociar, né? Ela vai começar a apresentar um comportamento mais desafiador, porque a atenção dela está
para 2 cuidadores, ok? Então isso é muito importante, uma dica muito simples. Escolha um local de estudo para sua criança e faça uma escala entre os cuidadores, entre o pai, mãe, tia, avó, quem estiver com a criança, para que sempre tenha apenas um adulto com a criança, não mais de um. Fez sentido isso para você? Você que está online aí, você percebe a sua criança fazendo esse jogo, né? Tenta com um, tenta com o outro. Às vezes quando chega o pai ela muda o comportamento, quando chega a mãe muda o comportamento. Então é importante deixar sempre isso mais blindado, ok? Mas vamos lá. Pro grande segredo dessa aula de hoje, o grande segredo que vai te ajudar não só a lidar com os desafios de comportamento quando a criança está fazendo o dever de casa, como vai te ajudar a identificar por que a sua criança se comporta mal, ok? Esse é um estudo do Drakers. Ele, junto com Alfred Adler, são os pioneiros, os fundadores, lá em 1920, é bem antigo, de toda a teoria que fundamenta a disciplina positiva, né? Toda a psicologia do desenvolvimento pessoal. Então, esses médicos, após vários estudos, eles identificaram 4 motivos, né? 4 buscas da criança, 4 intenções da criança que fazem ela se comportar de maneira inadequada. Isso não só da criança, nós adultos também, né? Isso, o termo técnico disso são objetivos equivocados. É como o seguinte, eu vou dar um exemplo para você entender o que é um objetivo equivocado. Nós somos seres sociais, essa é a fundamentação, né? E como seres sociais, a gente sempre procura se sentir aceito, amado e importante nesse meio. A gente quer se incluir. E no primeiro momento, a inclusão é na família, né? Na composição da familiar, seja ela qual for, né? Então, por exemplo, o que acontece? As crianças vão percebendo o que está acontecendo e vão criando as suas próprias conclusões, as suas próprias crenças, as suas próprias formas de pensar e de interpretar as coisas, e vão decidindo como que elas vão agir, então, para serem atendidas, aceitas, amadas e se sentirem importantes. Ok? Um exemplo prático disso. Quando se tem um bebezinho que acabou de nascer, e esse bebezinho tem um irmão um pouquinho mais velho. O que esse irmão mais velho começa a observar na casa? Ele começa a observar que a atenção está para o bebê, né? Que o bebê está no colo da mãe, que todo mundo agora fala do bebê, que tem que fazer silêncio por causa do bebê, que tem que se comportar por causa do bebê. Ele percebe então que o foco total está para o bebê. E ele começa a ficar em dúvida se ele ainda é amado ou não pelos seus pais, né? E isso leva ele a ter vários comportamentos equivocados. Por exemplo, muitas crianças de 3, 4 anos, quando nasce o irmãozinho, voltam a usar fralda, por exemplo. Voltam a mamar, a querer mais colo, a chamar mais atenção, né? É um comportamento que está indicando alguma coisa que está incomodando a criança, ok? Então, o que eu quero te ensinar aqui hoje, o que você vai aprender aqui hoje é identificar por que a sua criança resiste no momento da atividade escolar, ou por que ela enrola para fazer, ou por que ela não cumpre os horários, por que ela tem um comportamento desafiador nesses instantes, ok? O primeiro muitas vezes a criança apresenta um mau comportamento no momento da atividade doméstica porque ela está procurando simplesmente uma atenção. A criança criou a seguinte crença, o seguinte pensamento: eu só sou amado quando as outras pessoas estão ocupadas comigo, estão me dando atenção. Então, a criança que começa a se sentir amada somente
né? Ou nos momentos que recebe a atenção do pai ou a atenção da mãe, ela vai apresentar vários comportamentos desafiadores para tentar chamar a atenção. E geralmente, quais comportamentos são esses? Geralmente são comportamentos que deixam a gente irritados, né? A criança vai fazer mais barulho, a criança vai ficar chamando a atenção, a criança vai ficar perguntando alguma coisa 10 mil vezes, a criança vai ficar, ela senta, ela pede água, ela pede ajuda, ela fala que não consegue, ela pede, ela vai até onde você está, ela chora, ela grita, ela faz N comportamentos que vão deixando nossos pais irritados, mas no fundo, ela só está com um pensamento equivocado, que ela está pensando que só é amada e aceita e acolhida quando os adultos estão ocupados por ela, ok? Então, observe isso na sua criança no momento da atividade escolar. Pode ser que à medida que você se sentir irritado com a sua criança, né, ou você se sentir assim, nossa, eu não vou dar conta, quase que meio que frustrado, né, principalmente irritação, frustração, a sua criança está com esse objetivo equivocado. Ela está precisando, ela está requerendo a sua atenção, né? E aí não adianta ficar fazendo por essa criança, adulando, realizando tudo que ela pede, porque eu vou só alimentar. Se ela está com a ideia errada de que ela só é amada quando os adultos estão ocupados com ela, ela sempre vai querer ocupar os adultos ainda mais com ela, né? Isso vai deixar a gente irritado e, por fim, a gente castiga, a gente bate, a gente grita, a gente afasta essa criança e alimenta ainda mais a dúvida dela que ela não está sendo amada, não está sendo aceita, não está sendo acolhida, certo? Então, toda vez que o comportamento da sua criança está te deixando irritada, é isso que a sua criança está procurando, atenção, ok? E como que a gente lida com isso? Primeiro, não realizando todas as vontades da criança e também não ignorando, né? É esse conjunto, né? O que ajuda essa criança? Ajuda essa criança você criar uma rotina com ela, porque aí a criança não fica mais tão dependente de você. Você deixa que a rotina comece a dominar, a conduzir o que vai acontecer. Isso ajuda. Okay? O que ajuda essa criança é fazer acordos prévios, conversar antes. Então, se você sabe que sua criança demanda muito de você, muita sua atenção no momento da atividade, vá preparando essa criança antes. Do sentido, hoje tem 3 atividades. Você vai fazer a atividade 1 sozinho. No final, quando você terminar, você vai me chamar e eu vou olhar a atividade. Então você falou isso antes de começar, né? E aí, quando a criança começa a demandar a sua atenção, você lembra, olha o que a gente tinha combinado, olha o que eu tinha falado para você. Eu vou olhar a tarefa apenas após você terminar, né? Então são formas de ir ajudando a criança a entender que ela pode ficar sozinha e fazer sozinha. É um processo, né? Outra questão, acordos prévios, certo? Ajuda muito. Uma rotina, para que a rotina seja o chefe. Outro ponto que precisa lembrar muito, que não se pode fazer por essa criança, né? Então, como essa criança quer atenção, toda hora ela vai falar que não consegue, que ela precisa de ajuda, tá? Se você precisar fazer, você faz num papel ao lado. Você mostra para ela e fala, agora é a sua vez de fazer. Okay? Vai encorajando a sua criança. Você conseguiu, eu sei que você consegue, você precisa de quanto tempo para conseguir? E vai lidando com esse seu sentimento de irritação, compreendendo que a sua criança está apenas analisando de forma equivocada o que está acontecendo nesse momento. Principalmente nesse momento de muito estresse emocional, por causa da quarentena e tudo mais, pode ser que sua criança esteja demandando ainda mais a sua atenção, né? E isso te deixa um pouco mais irritado.
Essa criança que está com o objetivo de receber sua atenção o tempo inteiro, ela vai enrolar para fazer a tarefa, ela vai querer levantar, tomar água, ela vai fazer, ela vai ficar ali 2 horas e o negócio não vai para frente, ok? Estabeleça acordos, rotinas, não faça por essa criança. Você pode também incentivá-la, né, aos poucos, usando perguntas do tipo, quanto tempo você precisa, né? Não fazendo para as crianças, deixando que ela faça e no final você apenas avaliar a conversa e tudo mais, ok? Outra coisa que ajuda muito essa criança também é você fazer um... Ai, me faltou a palavra aqui, desculpa. Um sinal não verbal. Você criar com a sua criança um sinal não verbal. Como ela está demandando a sua atenção e você está ficando irritado, você pode fazer um sinal de vários sinais, né? De vários momentos. Você pode fazer um sinal para comunicar para a sua criança que você está ouvindo e você está com ela, mesmo que você esteja fazendo outra tarefa. Então, toda vez que eu fizer um coração, você vai conversar isso antes com a criança. Toda vez que eu fizer um coração, você vai saber que eu estou te ouvindo, estou te acompanhando, né? Eu vou colocar a mão no seu ombro e quando eu colocar a mão no seu ombro, você vai saber, e você em silêncio, você vai saber que eu estou te ouvindo, estou sabendo o que você está fazendo, né? Então, esses sinais não verbais, falando menos e demonstrando, né, a sua atenção, a sua participação, que você está perto da sua criança, pode te ajudar muito, né? E muita paciência, muita paciência. Esse é um dos comportamentos mais recorrentes no momento das atividades escolares. Como a criança percebe que isso é importante para a gente, é bem provável que é justamente no momento das atividades escolares que ela vai manifestar os comportamentos mais desafiadores. Que ela percebe que a gente está com aquele momento, que a gente está contando com aquilo e que aquilo é importante. Então, o que ela estiver sentindo, o que ela estiver incomodada, ela vai colocar para fora em forma de comportamentos. Por isso que não é raro ver que o momento da tarefa é o momento mais tenso para muitas crianças e muitas famílias. É assim também para você? Você que está online aí, você já percebeu esse comportamento da sua criança que te deixa irritado? Ela querendo chamar a sua atenção o tempo inteiro? Quem já percebeu a sua criança com esse comportamento? Fala aí, sim, aqui às vezes acontece. Esse aqui acontece muito aqui, ok? Então esse é o primeiro. Mas além disso, né, quando o Fio Cavalho comentou, né, tenso demais, é muito tenso, né? Para essa criança a gente precisa ir mostrando passo a passo e aos poucos ir deixando ela fazer sozinha. Tem treinamento, né? Tendo horário, rotina, né? Mas principalmente compreendendo isso. Então, se a sua criança, você percebe que ela está tentando a sua atenção, ela está requerendo muito a sua atenção, você pode transmitir isso para ela, traduzir isso para ela. Falando assim, eu percebo que você quer muito que papai ou a mamãe fique aqui com você, né? Então, tente traduzir isso para sua criança, ok? Agora tem um segundo comportamento que a criança desenvolve no momento das atividades, que eu acho ainda mais desafiador, né? Que é o comportamento do poder mal direcionado. É quando a criança começa... nós adultos também somos assim, tá? Vocês vão perceber isso à medida que a gente for conversando aqui. Quando ela chega à seguinte conclusão, após administrar, avaliar, analisar o que está acontecendo, as relações, ela chega à seguinte conclusão. Eu só sou amado, eu só sou importante se eu mandar nesse negócio aqui. Se eu que decidir as coisas. Se eu fizer o que eu mesmo quero. Aí sim eu vou me sentir importante, amado e aceito.
Então a criança começa a enfrentar, a desafiar. A criança começa a provocar. A criança começa a falar, não, eu não vou fazer, eu não quero. Né? A criança começa, não, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro. Você pede A, ela quer fazer X. Né? Se a criança, às vezes, ela empaca, ela para. Né? Ela não vai nem para frente, nem para trás. Ela te desafia, ela te enfrenta. Por quê? Porque ela chegou a essa conclusão equivocada de que ela só é aceita e amada, importante, se ela tiver a última palavra, se for ela que manda. Você já percebeu alguém assim, ou a sua criança em momentos desse jeito? Né? Como que nós, pais, nos sentimos quando a criança fica assim? Né? A gente se sente assim, muitas vezes, incapazes, né? E também com muita raiva, né? Com aquela vontade de tentar provar quem é que manda. Né? Opa, menino, opa, menino. Você está pensando que quê? Quem manda aqui sou eu. Né? E aí começa uma disputa para ver quem manda. E como vai começar essa disputa para ver quem manda? Olha como isso é complexo. Como a criança chegou à conclusão que só é amada quando ela exerce o poder, os pais sentem que foram desafiados, né? Que estão sendo ali até mesmo às vezes humilhados, envergonhados, eles ficam com medo e engrossam também, começa uma disputa. E os pais, as mães sempre vão ganhar essa disputa. Só que isso vai alimentar ainda mais esse comportamento na criança, porque ela ainda vai querer provar cada vez mais que ela precisa enfrentar, desafiar, fazer o contrário. Ela precisa mostrar que ela que manda, é ela que escolhe aonde, ela que escolhe o material, ela não gosta que você dê palpite, ela não gosta que você ajude, ela que fala se vai fazer ou não, ela começa a enfrentar de todas as formas, ok? Alguém já percebeu isso? O que ajuda essa criança? Ajuda essa criança a gente dá poder para ela. Né? Por incrível que pareça. Né? E ajuda essa criança a gente não entrar em disputa com ela. Ok? Então, essas duas coisas ajudam. Como que a gente pode dar poder para essa criança? O que ela pode escolher? Né? O que ela pode decidir? Uma criança dessa, em vez de você falar, tá na hora de fazer a tarefa, vamos fazer o dever de casa, né? Você mandando, essa criança você não faz isso, você faz, porque senão isso vai dar conflito. Essa criança você pergunta, você vai fazer a tarefa de casa antes da janta ou depois da janta? Você decide. Tá vendo? Você vai fazer o dever hoje, começando pelo de matemática ou de geografia? Você decide, você escolhe. Eu estou dando poder para essa criança, para ela exercer dentro daquilo que é possível. Né? Então, eu não engrosso com essa criança para eu não ter uma disputa de poder, né? Para ver quem é mais forte, quem manda mais. Não, eu vou treinando essa habilidade dela, porque essa criança também, que tem esse poder mal direcionado, de querer mandar, de decidir tudo, de querer definir tudo, ela tem um espírito de liderança, é uma criança que está treinando o processo de decisão, de escolha, né, de se posicionar. Né, são habilidades fantásticas. E aí eu faço isso nesse momento. Né? Então, por exemplo, se você fala para a sua criança, vamos fazer a tarefa, e a sua criança tem esse objetivo, opa, eu tenho que mandar aqui. Ela fala assim, eu não vou fazer. Não retruque isso. Não comece numa briga no sentido, você vai fazer sim, aqui quem manda, tá na hora, vamos, pá, pararará. Faça uma pergunta para essa criança. Qual é a sua ideia para realizar a tarefa antes do almoço? Qual é o seu planejamento? Né? O que você planejou fazer antes de fazer o dever de casa? Deixe que a sua criança fale. Né? Por exemplo, eu tenho com o Joaquim muito esse relacionamento de poder, né, de enfrentamento. Né? É meio que a tônica da minha relação com ele. E teve um dia que foi muito interessante. Né? A gente chegou da escola e na nossa rotina a gente chega da escola e depois toma um banho
e janta. Janta e toma banho, né? Na verdade. Chega, desculpa. Chega, brinca, janta e toma banho, né? Então a gente já tinha brincado, ele já tinha jantado, e aí eu falei, Joaquim, vamos tomar banho agora. Só falei assim, né? Curto e grosso. Ele virou pra mim assim, na hora, e falou assim, não, não vou. Eu levei um susto, falei assim, caramba, de onde veio tanta força assim, né? Tanta definição. E aí eu lembrei disso, opa, eu não posso retrucar, eu não posso entrar numa disputa. E fiz uma pergunta curiosa para ele. O que você planeja fazer antes do banho, Joaquim? Caracas! Aí na hora ele deu aquele sorrisinho já assim maroto, aquela desconstrução, ele procurou ali rapidamente falar alguma coisa. Ele falou assim, beber água. E foi, bebeu água e voltou, todo de boa, feliz, e foi pro banho. Né? Então, eu não posso entrar numa disputa de poder com isso. Eu tenho que entender que eu sou adulto, nós somos adultos, temos mais mecanismos, a gente tem mais condições. Okay? Então, toda vez que você se vê entrando numa disputa de poder com sua criança, solte essa corda, saia desse ringue, jogue a toalha. Fale isso para a criança. Eu não vou entrar em disputa com você, eu não vou ficar brigando com você. Eu vou me ausentar e daqui a pouco eu volto para a gente procurar uma solução juntos. Ok? Faça perguntas para essa criança, foque em solução de problemas, né? Deixe que ela elabore também, ok? E quando não for possível, você vai falar, isso não é possível. Você pode X ou Y, você decide, ok? Então, funciona muito para essa criança. Montar junto com ela, novamente, um quadro de rotina, funciona muito. Fazer acordos tanto para a criança com atenção indevida, como para a criança que disputa o poder, também facilita muito. Né? Acordos prévios, sempre faça acordos com as crianças, converse antes, planeje antes. E principalmente para essa criança é fazer perguntas. Né? Fazer perguntas e dar escolhas. Então toda vez que você se sentir desafiado, lembre-se, eu não vou retrucar e eu vou usar perguntas para ajudar a criança a processar isso. Ok? Fez sentido isso para você? Se fez, manda um joinha aí, manda um coraçãozinho, manda se você tiver alguma dúvida, algum caso real que acontece aí na sua casa, me manda também, que vai dar tempo de eu responder aqui, ok? Vamos lá, a gente já falou então quando a criança procura a sua atenção o tempo inteiro, isso complica muito no momento da atividade, ou então quando a criança desenvolve um comportamento desafiador porque ela acredita que ela precisa ter o poder, sempre ter o poder, e isso torna um campo de batalha, né? O momento da atividade. Você fala para ela fazer X, ela não quer fazer, ela quer fazer Y, ela e chora, e enfrenta, vira um balaio de gato, ok? Então, saia desse ringue. E o terceiro parece um pouco com a vingança, ou com o poder mal direcionado, mas é o objetivo da vingança. A criança, como ela percebe que o momento do estudo é muito importante, né, para os adultos ficam ansiosos, ficam exigentes, ficam ali apreensivos. A criança, lembre-se disso, a criança vai manifestar os seus piores comportamentos, porque ela vai revelar as suas intenções mais profundas nesse momento. E muitas crianças, então, desenvolvem um comportamento de vingança. Por quê? Elas estão se sentindo feridas por alguma coisa. Ou ela não se sentiu ouvida, ela não se sentiu respeitada, ela não está se sentindo amada. Por exemplo, eu dei o exemplo no caso quando chega um irmãozinho mais novo. Às vezes essa criança, ela está se sentindo magoada, porque ela está vendo que foi trocada, ela está em dúvida se ela é amada ou não. Né? As crianças podem estar se sentindo magoadas nesse período de quarentena, porque eu não estou indo para a escola, eu não posso ir para a casa do meu priminho. Né? E quais são as conclusões dela? Eu não sou importante, eu não sou amada, eu não sou aceita, né? Meus pais não me compreendem, é mais ou menos isso. E a criança, então, está com algum sentimento de mágoa, de ressentimento. Né? Pode ser que a criança esteja
ela quis brincar com você e você não pôde brincar com ela porque você estava trabalhando em casa, né? Então essa criança, ela está com algum incômodo, alguma dor, alguma mágoa. Sabe quando a gente está emburrado, né? Que o parceiro ou a parceira fez um comentário que a gente não gostou e a gente fica emburrado umas 3 horas, né? Tipo assim, para mostrar para o outro que eu não gostei, que eu estou incomodado, é mais ou menos que fosse isso, né? Então, quando a criança está se sentindo assim, ela vai fazer alguma coisa de vingança para fazer com que o outro também sinta o que ela está sentindo, né? A vingança é nesse sentido, não a vingança do maléfico. Mas essa criança, ela joga o material no chão, ela rasga, ela chora, ela bate, né? Essa criança fala, sai daqui, eu não quero você, eu não te amo, né? Essa criança fala, eu odeio a escola, eu odeio a atividade. Essa criança, ela vai ser dominada por uma raiva, assim, né? Às vezes parece um pouco um poder, mas no poder a criança quer mandar, e nessa aqui a criança quer te fazer sentir mal, né? Então ela literalmente fala, eu te odeio, papai, você é a pior mãe do mundo. Quem já ouviu alguma frase parecida da sua criança? Né? Porque essa criança ainda está na imaturidade e ela está simplesmente revelando que ela tem um sentimento que a está incomodando. Ok? E como que a gente se sente diante dessa criança? A gente se sente magoado, a gente se sente ferido, às vezes a gente sente, como pai e mãe, se sente desestimulado. Né? A gente quer desistir, quer deixar essa criança para lá. A gente quer, às vezes, quase quer abandonar. Então vai, fica. Fica aí, faz desse jeito. Né? A gente sente vontade de punir essa criança, de bater nessa criança, de mostrar para ela como é que trata o outro. Ok? E aí, no momento da atividade escolar, esse comportamento, esse objetivo da vingança pode vir muito forte, muito forte. Da criança literalmente negar fazer o dever de casa, né? Da criança fazer errado, da criança não querer ir para a escola, várias formas, né? A criança realmente mostrar que ela está incomodada. O que ajuda essa criança, né? Tudo aquilo que eu falei já ajuda essa criança. Rotina, acordos prévios, fazer perguntas, dar escolhas, tudo isso. Mas é muito importante. Perdão, minha garganta ficou seca. Que nesse processo, quando você identifica esse comportamento da criança, que ela está tentando te magoar, você validar essa emoção. Essas crianças precisam ter suas emoções validadas. No sentido, como que a gente valida as emoções? A gente valida as emoções nomeando. Esse é o primeiro passo. Então ajude a sua criança a nomear. Então descreva, né? Dê nome para isso. A segunda forma de acolher emoções é descrevendo o acontecimento. Quando a gente visita a história, essa história fica menos dolorida para a gente. Né? Quanto mais a gente conta uma história, mais a gente vai se curando dela. Ok? Quando eu nomeio o sentimento, eu tenho capacidade de domá-lo. Quando eu descrevo, esse sentimento vai passando. Né? Então, como que a gente acolhe? Nomeando, descrevendo, certo? E sendo empático. Né? E se conectando com essa criança. Essa é a forma de validar os sentimentos. Então eu nomeio. Me parece que você está chateado. Me parece que você está com raiva do papai. Me parece que você está triste. Estou nomeando, dando nome para esse sentimento. O próximo passo é descrever o que aconteceu que deixou essa criança triste. Me parece que você está triste, porque você queria agora jogar bola e é a hora de fazer o dever de casa. Me parece que você está com raiva, porque você queria picolé e você não ganhou o picolé hoje. Né? Então eu nomeei o sentimento, eu descrevi o que aconteceu e por último, agora eu vou validar isso, eu vou me conectar a isso. E como que eu me conecto? Falando de mim. Né? Falando assim, eu também me sentiria assim. Ou contando um caso.
Eu também, uma vez, eu quis muito um sorvete e eu não ganhei. E eu fiquei me sentindo dessa mesma forma. Né? Então, opa, eu estou me conectando com essa criança. Ok? Então, faça esse processo de validar os sentimentos. Porque muitas vezes essa criança começa a te enfrentar, a te desafiar, ela começa a te desobedecer, a te ferir, a falar coisas que te machucam, a fazer a tarefa errada, para te provocar mal-estar. E aí, como a gente vai ficando magoado, às vezes a gente vai o quê? Brigando com essa criança, a gente vai entrando numa disputa com essa criança, a gente vai tentando falar, fala direito comigo, me respeita, sai daqui, fica de castigo, cala a boca, menina, eu vou quebrar seus dentes, papá, papá. Então, e a gente alimenta ainda mais o sentimento que ela está sentindo, o que está dentro dela, que está deixando ela magoada, desconectada. Ok? Então é muito importante eu nomear isso, eu descrever o que aconteceu e eu me conectar com isso, me contando também como que eu administro isso. Ok? Feito isso, a gente parte para a solução de problemas. Ok? Então eu valido o sentimento e o próximo passo eu vou para a solução de problemas. Então, por exemplo, essa criança, muitas vezes, como ela está com raiva, ela está triste, ela está magoada, ela pode pegar os materiais e jogar pela sala toda. E falar, sai daqui, eu te odeio, eu não quero fazer escola, eu não quero estudar, sai daqui, sai daqui. Ok? Beleza. Vamos deixar essa emoção baixar? Deixa baixar um pouquinho e você então vai nomear o sentimento, você realmente está com raiva. Porque você queria brincar e não fazer a tarefa. Eu também prefiro brincar do que fazer a tarefa. E agora é o momento da tarefa. Eu validei esse sentimento. E o próximo passo, então, é solução de problemas. Como você vai fazer para pegar os lápis que estão no chão? Você vai começar pelos coloridos ou pelas canetinhas, por exemplo. Né? Agora nós precisamos terminar as tarefas. Por qual você quer começar? Por matemática ou por português? Né? Então, eu valido e levo a criança a resolver o problema. Sem usar culpa, sem usar humilhação, sem usar sermão. Simplesmente focando no problema. Qual é o problema? Então, se a criança rasgou, por exemplo, numa explosão de raiva dela, ela rasgou a folha. Então, agora nós precisamos resolver as folhas que estão rasgadas. Qual material você acha que a gente pode usar para colar as folhas novamente? Né? Pergunte para a criança, envolva a criança nesse processo. E às vezes vocês vão ter que pegar a folha que ela rasgou e passar um durex ali e fazer o dever naquele material, naquele ali. Mas ela se responsabilizando por isso. Sem usar sermão, sem ficar, olha, eu te avisei, você não pode fazer isso, papapá. Não, só faça a criança fazer parte do processo de reparação, que essa já é a forma de ensinar a criança. Fez sentido isso? Você percebe? Né? Essa criança, ela às vezes bate, ela joga as coisas, ela fala coisas que machucam. Né? Quando ela fala coisas que machucam, o que é uma solução de problemas nesse caso? Eu gostaria que você falasse novamente usando outras palavras, usando palavras respeitosas. Quando você estiver pronto, você me chama. Né? São formas da criança elaborando outras formas, outra maneira de lidar com essas emoções. Ok? Aqui em casa também acontece muito isso. Agora é bem importante, gente, eu não estou aqui taxando as crianças ou rotulando as crianças. Todo ser humano passa por esses comportamentos equivocados. Em alguns momentos a gente quer atenção, a gente só se sente amado e acolhido quando a gente tem atenção. Em outros momentos a criança e a gente só se sente amado e acolhido quando exerce o poder, define, decide as coisas por si só. Em outros momentos, a gente tem um comportamento de vingança, a gente faz birra, a gente provoca, a gente machuca o outro, porque a gente está machucado e a gente não está conseguindo, a criança não está conseguindo lidar com aquele machucado, com aquela emoção, com aquele sentimento, e ela está simplesmente colocando isso para fora de uma maneira equivocada e eu preciso ajudar essa criança. Ok? E o último, ok? Então vamos lá, 3 causas dos desafios de comportamento da sua criança
no momento da atividade. Ela está requerendo atenção de forma indevida, ela está querendo exercer um poder de maneira equivocada, ela está procurando vingar de algo que está ferindo ou está deixando ela frustrada e triste. E o quarto, ela está assumindo uma mentalidade, um pensamento equivocado, errado, que ela chega à seguinte conclusão: eu não consigo, eu não sou capaz. A gente chama isso de inadequação assumida. É quando a criança realmente não adianta você falar, você ensinar, você ajudar, ela simplesmente vira e fala: eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo. E a criança realmente entra em desespero porque ela não consegue. Percebe que quando a criança procura atenção, ela também fala que não consegue, ela também fala que não sabe fazer, mas ela fala isso esperando receber ajuda. Quando a criança está nesse equívoco, nesse pensamento equivocado de inadequação assumida, ela não aceita ajuda. Porque ela não consegue nem visualizar. Ela olha para a folha e entra em desespero. Eu não sei, eu não consigo. Eu não quero fazer, porque eu não consigo. Né? Então essas crianças entram em profundo sofrimento mesmo. Né? Elas praticamente travam, paralisam diante. Então, às vezes a criança está até indo bem ali. Teve um exercício que ela não sabe. Vem toda essa crença dela de que eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu só sou amado se eu fizer tudo certinho. E como eu não consigo fazer tudo certo, eu realmente não sou amado. A criança literalmente desiste. Diante desse comportamento da criança, nós adultos, a gente começa a se sentir desestimulado, frustrado, incapazes, sim, presos, sem saber o que fazer. Ele falou assim: meu Deus, o que eu faço para ajudar essa criança a sair desse lugar? Ok? Isso acontece muito. O que ajuda essa criança? Pensa comigo. Se essa criança entra num processo de bloqueio da mente, né, de bloqueio de raciocínio, ela não está se sentindo capaz, com essa criança nós precisamos diluir os processos e ensinar passo a passo, ok? Como que é isso? Às vezes para essa criança a gente pode não fazer por ela, mas participar um pouco mais. Fazer na folha separada e falar: olha, eu vou fazer aqui para você ver como é que é. E depois você tenta fazer? Pode ser. Pode diminuir a carga. Agora nós vamos fazer tal atividade, vamos ter um intervalo e depois a gente volta. Para que isso não fique muito, para essa criança não ser dominada por essa ansiedade também. Ok? Então, para essa criança, o que mais ajuda quando ela está assumindo esse comportamento de que ela não consegue, que ela não sabe fazer, mostre para ela pequenos passos, ok? Mostre para ela pequenas conquistas, né? Mostre para ela, por exemplo, um exercício que ela já fez. Ou comece com ela com o exercício que é mais fácil. Né? E vai encorajando. Você conseguiu. Era bem complexo e você fez tudo. Eu percebi que você se esforçou bastante. Não critique. Né? Às vezes essa criança vai esquecer de escrever o nome, por exemplo, quando ela está nas primeiras séries. Né? E aí você vai e escreve o nome numa outra folha e coloca do lado dela. Fala: olha, tá aqui. Tenho certeza que você vai conseguir. E à medida que você vai encorajando essa criança, né, que você vai mostrando para ela resultados, essa criança vai se tornando cada vez mais capaz. Ok? Então, não adianta virar para essa criança e falar assim: você consegue sim, deixa de moleza, deixa de preguiça, não sei o que, você consegue, você sabe. Não, ela simplesmente bloqueou, ela está bloqueada. Você precisa literalmente pegar na mão dela e levá-la num processo e ir soltando aos poucos, ok? Evite criticar essa criança, né? Porque quando ela
assume esse pensamento de que ela não dá conta, que ela não é capaz, ela acaba fazendo as tarefas de maneira... muitas crianças acabam fazendo a tarefa de maneira não tão caprichosa. Ela faz ali logo só para terminar, porque ela não se sente capaz. E às vezes muitos pais vêm e criticam, falam, reclamam. Não, valorize pequenas conquistas, ok? E você vai literalmente treinando essa criança para que ela se sinta cada vez mais capaz. Lembrando das conquistas, né? E diluindo, mostrando pequenos passos daqui para frente. Diminuindo um pouco a carga, mesmo que ela demore um pouco mais. Mas à medida que a gente vai encorajando essa criança, ela vai deixando esse comportamento e vai assumindo uma nova postura. A Sabrina comentou aqui, crença, sentimentos e comportamento andam juntos. Exatamente isso, né? É a leitura de que a criança interpreta o que está acontecendo, gera algumas crenças, alguns pensamentos a respeito de si mesmo e então vai se comportar de acordo com isso, ok? E a grande questão é que muitas vezes nós, pais e mães, a gente está vendo só o comportamento e a gente quer corrigir o comportamento. O grande segredo é eu não corrijo o comportamento apenas. Eu não faço o comportamento parar. Eu identifico o que essa criança está sentindo e qual é a crença por trás dessa criança. Eu identifico se essa criança está com a crença de eu preciso de receber atenção o tempo inteiro, senão eu não sou amado. Eu preciso identificar essa crença, para eu não corrigir o comportamento e alimentar ainda mais essa crença. Porque muitas vezes a forma que nós, pais e mães, lidamos com o comportamento da criança alimenta ainda mais a crença equivocada, o pensamento equivocado, errado que ela está. Alimenta ainda mais o sentimento que está fazendo ela ter aquele comportamento. Então a criança está se sentindo desconectada, não amada, não valorizada, e ela começa a ter um comportamento para chamar a atenção, por exemplo. Um comportamento irritante, de ficar tocando, ficar toda hora chamando a atenção. E aí, nós pais, a gente fica irritado, vira e fala, sai daqui, menino, sai pra lá, me deixa quieto, agora não. Porque a gente está tratando apenas o comportamento, a gente quer apenas que a criança deixe de fazer aquilo. Só que quando a gente faz isso, a gente acabou de alimentar ainda mais essa crença da criança tava, que eu não sou amada, eu não sou importante, porque as pessoas não estão dando atenção para mim. Okay? Então a gente tem que quebrar esses ciclos. Então, observe, se sua criança está requerendo atenção indevida, se ela está exercendo um poder de forma equivocada, se ela está vingando, manifestando um sentimento de mágoa e demonstrando para você, ou se ela está com um pensamento de inadequação assumido. Quando eu identifico essa causa do mau comportamento da criança, né, quando eu olho com esse olhar clínico, com esse olhar de cientista, com esse olhar de pesquisador, tipo assim, eu quero ser o especialista da minha criança, eu não quero apenas fazer com que ela deixe de ter esse comportamento, eu quero identificar exatamente o que está levando ela a se comportar assim. Porque quando eu identifico o que está levando ela a se comportar assim, eu vou lá na raiz do problema, eu resolvo lá. Né? Eu nomeio para a criança o que está acontecendo. Eu falo para a criança, por exemplo, eu sei que você está olhando para esse trabalho e está achando que é muito e está se sentindo incapaz. E está pensando que não dá conta. Eu acabei de nomear, de escrever como ela está se sentindo. É assim que ela está se sentindo. E eu descrevi isso e agora eu não falo para ela, deixa de preguiça, você dá conta assim, deixa de ser mole. Não, eu ofereço ajuda. Porque eu sei que essa é uma crença que ela precisa de ajuda para quebrar. Né? Então, quando a criança, isso no caso foi na educação assumida, quando a criança está com o objetivo da vingança, eu identifico o objetivo e eu descrevo para ela o que está acontecendo. Eu trato não só o comportamento, mas todo o processo. Eu falo, eu percebo que você está realmente com muita raiva e você não quer fazer de jeito nenhum esse dever, essa tarefa. E nós precisamos fazer. Qual a sua solução? Qual a sua proposta para a gente fazer essa tarefa o mais rápido possível? Né? Então, opa, eu ajudei a criança a se ver, a se enxergar. Né? A criança está requerendo atenção o tempo inteiro, então eu vou nomear isso para ela, eu vou falar isso para ela sem debochar, eu vou só descrever.
Papai ama estar com você, mamãe ama estar com você. E eu percebo que você quer muito a minha atenção e agora eu estou trabalhando. O que nós vamos brincar daqui 30 minutos? Né? Então ajuda a criança a se ver, ok? Espero que isso tenha te ajudado. Meu tempo aqui acabou, o Instagram vai me derrubar. Eu tenho mais 10 segundos. Eu quero agradecer todo pai e mãe que esteve aqui. Se você achou essas dicas úteis, clica no aviãozinho e envia para um pai e para uma mãe. Próxima quinta, 9 horas e 45 minutos, estamos aqui ao vivo. Encerrou aqui. Encerrou no Instagram. Estamos encerrando aqui também no YouTube. Muito obrigado aí pela sua participação. Esse vídeo fica aqui disponível, você pode ver sempre. E quero te convidar para já deixar aí agendado para a próxima quinta-feira, às 9 horas e 45 minutos. Estarmos aqui juntos para mais uma aula. Ok? Um abraço e até a próxima.